Em relação a essa conferência realizada por França e a Arábia Saudita na sede das Nações Unidas em Nova York para o estabelecimento de um Estado palestino ao lado de Israel, tem um caráter muito simbólico. Muito embora, é importante lembrar, a política é feita de símbolos também, para além das questões de força, de colocá-las em práticas, de colocar decisões em prática, é importante lembrar que símbolos são importantes também. Israel e Estados Unidos boicotam essa conferência, até porque os Estados Unidos dizem que estabelecer ou discutir a criação de um Estado palestino nesse momento seria dar um prêmio ao Hamas depois dos ataques de 7 de outubro de 2023. A posição de Israel é exatamente a mesma, e aqui é importante dar a informação que no mainstream do jogo político israelense é essa a mesma reação, inclusive, por exemplo, de Yair Lapid, que é o líder da oposição israelense, oposição ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele também coloca essa mesma posição, nesse aspecto ele concorda até com o Netanyahu, de que seria como dar um prêmio ao Hamas e aos palestinos que não aceitam a existência do Estado de Israel, a criação de um Estado palestino. Essa posição de Lapid e também da maioria das figuras políticas importantes aqui de Israel. Importante lembrar, claro, que há também partidos árabes em Israel que são favoráveis a essa conferência, que são favoráveis à criação de um Estado palestino nesse momento. A discussão sobre a criação de um Estado palestino hoje em Israel é um assunto muito sensível, principalmente por causa dos ataques de 7 de outubro de 2023, porque o assunto na faixa de Gaza ainda não está resolvido. Eu me refiro especificamente à situação dos reféns israelenses ainda mantidos em cativeiro pelo Hamas. Enquanto isso não for resolvido, enquanto não houver uma solução, enquanto não houver uma solução política para a faixa de Gaza, dificilmente qualquer personagem político importante do jogo interno aqui israelense vai concordar em discutir a criação de um Estado palestino. Havia um caminho anterior, importante lembrar, que a própria Arábia Saudita havia deixado claro que poderia aceitar um caminho que Israel simplesmente declarasse ser favorável à abertura de um caminho para uma futura criação de um Estado palestino sem muitos compromissos. A coalizão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu recusou essa proposta por parte da Arábia Saudita. Isso seria importante, aceitar essa proposta da Arábia Saudita, porque isso abriria um caminho para o estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita, a criação, inclusive, de um pacto regional de defesa entre os países e entre os demais países considerados moderados aqui no Oriente Médio para confrontar politicamente o Irã. Israel não aceitou essa proposta da Arábia Saudita, também em função dos ataques do 7 de outubro, mas mesmo antes havia muita dificuldade, em especial por parte dessa coalizão de governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Há elementos considerados os mais radicais, por exemplo, o ministro das Finanças Bezalel Smotrich, o ministro da Segurança Nacional Itamar Ben-Gvir, que sequer cogitam a possibilidade de algum tipo de declaração, não de passos concretos, mas declaração que mencione a possibilidade da criação de um Estado palestino. Então são elementos muito complexos que estão em jogo, mas essa conferência também adiciona mais um ponto de pressão sobre Israel e, por isso, ela tem a sua importância política, não que isso vai gerar passos concretos na prática a partir dessa conferência, mas ela acrescenta mais um elemento de pressão internacional sobre Israel, sobre o atual governo israelense, que tem muitas dificuldades em aceitar qualquer tipo de projeto para a criação de um Estado palestino.